Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giuliano rasga elogios a Fernando Lázaro, o treinador do Timão, tá com moral no elenco, eu vou falar sobre isso com vocês nesse vídeo. O treinador, por sua vez, fez um balanço da primeira fase do Paulista e indicou o que precisa ainda melhorar. Eu também vou falar pra vocês. E o Fábio Santos, hein? Tem uma informação, não tá pensando em parar não. Que história é essa? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, o Giuliano, novo titular do Corinthians, um coringa, né, dessa equipe do Timão, um avalista tático do time de Fernando Lázaro, está num grande momento e trouxe ao Corinthians, não só ele, mas eu tenho a impressão de que o Giuliano arrumou o meio-campo e trouxe esses desempenhos que a gente tem visto aí, uma definição de time para a sequência da temporada no time do novo técnico do Corinthians. O Giuliano está num bom momento, concedeu uma entrevista para o jornal Lance, e eu separei alguns trechos aqui porque acho importante a gente falar sobre isso. O Giuliano é um cara que eu acompanho há muito tempo, vocês sabem, desde o Inter, quando ele surgiu no Paraná Clube, chega no Inter em 2010 ali, ganha Libertadores, não sendo titular, mas sendo muito importante. Depois ele vai para a Europa, roda por vários clubes europeus, Fenerbahçe, Rússia, cara, jogou Arábia Saudita, jogou por vários clubes, e até voltar para o Grêmio, inclusive, em 2015. Faz parte de um time do Grêmio muito bom, muito bom. O Grêmio começa a construir uma hegemonia ali, 15, 16, ali com a presença do Giuliano. Quando o Giuliano sai do time, o Roger Machado, então técnico que estava construindo um jeito de jogar muito legal, que é aprimorado pelo Renato depois, o Roger não sabe o que fazer. O Ramiro acaba entrando numa função de lado de campo, colocada pelo Renato, em 2016, que arruma o time. Mas antes disso, a saída do Giuliano deixou o time desnorteado, para vocês entenderem como esse cara ele é importante. E o Giuliano, desde que chegou no Corinthians, ele sempre foi um cara, mesmo sem ser titular, muito importante. Oscilou em alguns momentos, como todo o time, como vários jogadores. Vez ou outra não apresentava um nível técnico que a gente sabia que ele podia entregar. E em outros momentos, a minha crítica ao Giuliano era a seguinte: quando ele precisava ser o protagonista, ele não conseguia. E talvez o treinador precisa identificar isso. Muitas vezes o Giuliano não vai ser o camisa 10, porque talvez não seja mais a função dele. Não vai ser um cara aberto pela direita, não vai ser um cara que vai entrar no lugar do Renato Augusto e comandar as ações como um meia articulador. Você precisa entender qual a característica do jogador e de que forma ele pode encaixar no teu time. E o Fernando Lázaro parece ter encontrado. Porque desde que o Lázaro colocou o Giuliano como um segundo volante ao lado do Rony na abertura de meio campo, jogando com Renato e Adson, o Giuliano cresceu, o time cresceu e o meio campo se tornou mais consistente. O Giuliano falou isso. O fator, eu separei alguns trechos para vocês. O fator principal é a questão de performance e respeitar o momento. Para vocês entenderem do que ele está falando a respeito do Lázaro. Ele tem a sensibilidade, o feeling de treinador de reconhecer quem está melhor e utilizá-lo. Quando o Fausto machucou, o Rony teve um desempenho muito bom. Quando tem desempenho é difícil tirar da equipe. Nesse momento ele viu que eu e o Rony estamos dando o que a equipe precisa. Quer dizer que para esse momento são titulares? Sim, mas lá na frente pode mudar. Essa sensibilidade de entender o momento do jogador é importante. O Lázaro tem ganhado os jogadores de várias maneiras. Na conversa, encostando no jogador e tentando entender de que forma ele pode ser utilizado no elenco. Mesmo aqueles jogadores que não estão jogando, eles têm uma conversa para poder aprimorar individualmente cada atleta. O Fernando Lázaro tem passado a todos os jogadores avaliações individuais e coletivas, com uma conversa diária, com uma conversa muito próxima. Não é segredo para ninguém que o ambiente melhorou muito com a saída do Vitor Pereira, mas o Lázaro tem conquistado o elenco pela sinceridade, pela transparência, pela simplicidade, e isso tem ganhado o grupo de jogadores. O Giuliano falou o seguinte: o Fernando está como treinador por mérito dele, está no clube há muito tempo, ele entende ambiente e vestiário, foi auxiliar dos melhores.
E a gente está falando de um cara muito experiente que rodou o mundo do futebol, foi treinado por vários treinadores. Ele pegou muita bagagem e se preparou para esse momento. A vantagem que ele tem por conhecer o clube e os jogadores fez com que ele montasse o melhor esquema para as peças que nós temos. Essa frase é fundamental. Fez com que ele montasse o melhor esquema para as peças que nós temos. É isso que, para mim, está diferenciando o Lázaro dos demais. E é o que eu cobro dos treinadores. É que você identifique as características do teu elenco para montar um time. Muitas vezes, um técnico chega com uma ideia fixa. Quando ele vai olhar o elenco dele, ele não tem jogadores para jogar do jeito que ele quer. E o cara não abre mão de jogar do jeito que ele quer. O que acontece? Não funciona, não dá liga. E ele não consegue entender, o treinador muitas vezes, que ele precisa mudar o jeito de jogar para que as peças se adaptem, ou para que o modelo de jogo se adapte às peças que ele tem. O Lázaro, cara, foi muito incrível o que ele fez, porque ele percebeu as características de cada atleta e pensou coletivamente como ele poderia montar um time. Porque um time, gente, é diferente de qualquer coisa. Às vezes você tem 11 jogadores em campo, às vezes você tem um elenco qualificado, mas não necessariamente você tem um time. O que é um time? Um time de futebol é um sistema. Um time de futebol é um modelo tático que funciona, que você consegue, que cada jogador sabe a sua função no campo e que as engrenagens, as peças, né, funcionam dentro de uma engrenagem. Isso é um time de futebol. E para você montar um time, você precisa exatamente ter características adequadas para cada função. Esse, para mim, é o grande mérito do Lázaro nesse começo de ano. O Juliano segue aqui para finalizar. Não sou velocista, sou técnico de construção que gosto de chegar dentro da área. Hoje, na função que eu estou, se eu fizesse isso, no caso, né, se ele fosse um cara mais avançado, a equipe ia sofrer defensivamente e talvez eu não jogasse. Se estou jogando é porque estou exercendo uma função que pede dentro da minha característica, com o meu estilo, fazendo com que a equipe cresça. Coloco o meu desempenho individual em prol do coletivo. Isso é inteligência e adaptação. O Juliano se autoelogia, mas ao mesmo tempo ele está elogiando o treinador que percebeu isso. Porque eu já falei isso outras vezes, é impressionante como alguns jogadores eles cresceram na mão do Lázaro. E mesmo alguns que já eram grandes, mas que se apequenaram nas mãos do Vitor Pereira. O caso do Fagner, por exemplo. O caso do Adson, por exemplo, que era deslocado numa ponta direita e que hoje, por dentro, jogando como um meia, conseguiu acrescentar muito mais. Isso é papel do técnico. É identificar onde esse jogador pode render mais. E é impressionante como, dependendo do treinador, aquele jogador ele pode diminuir demais o seu nível técnico, como o contrário também é verdadeiro. Como um jogador pode crescer muito nas mãos de um técnico. Basta ele identificar onde ele pode jogar dentro do sistema dele. Parece simples, mas não é. E isso, para mim, é o grande mérito do Fernando Lázaro até o momento. O Lázaro também conversou com o Flávio Ortega, né, da Corinthians TV, tá no material disponibilizado aí nas redes sociais do Corinthians. O Ortega até brinca com ele, você tá mais solto, né, para dar entrevista. Ele, estamos evoluindo. E aí o Ortega até brinca, evoluindo em todos os sentidos e tal. E aí eles falam sobre os setores do time, né? Sobre o meio-campo, que é o que a gente está falando, sobre a entrada do Juliano e tudo que acabou definindo, sobre o ataque, que os jogadores estão falando sobre essa liberdade e tal, e ele fala que isso também é característica do modelo tático do 4-4-2, mas porque quando você joga com 4-3-3, você tende a posicionar mais os jogadores, porque quando você abre mão de um meio-campista, esses atacantes eles precisam recompor. Quando você joga com 4 no meio, permite com que os atacantes tenham mais mobilidade. O Yuri Alberto também tem me chamado a atenção. A gente fala muito do Roger Guedes, né, que é o artilheiro e que cresceu muito com o Lázaro também, que é outro jogador, né? Falei do Adson, falei do Fagner, falei do Juliano, mas o Roger Guedes é outro jogador com o Lázaro em relação ao Vitor Pereira. Tá leve, tá solto, tá livre no campo. Mas o Yuri Alberto, que é um centroavante, não guarda a posição, cai pelos lados, busca o jogo e mesmo com o jejum de gols aí, pelos 6 jogos sem marcar, ele colaborou muito em vários momentos. Faltava o gol para dar confiança, mas ele não estava não estava deixando de fazer o gol e com isso jogando mal. O Yuri estava ajudando também exatamente por essa mobilidade. E o Fernando Lázaro falou sobre a defesa. E na avaliação dele é o setor onde ainda precisa de ajuste. E realmente, né, a gente tem o Gil que fez jogos bons recentes,
mas em determinado momento o Gil teve dificuldade, especialmente na parceria com o Balbuena, até ele fixar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes hoje é titular, tem uma parceria boa com o Gil, mas é importante o Corinthians entender se vai precisar de reforços ou se vai testar os jogadores que estão aí, o Caetano, por exemplo, que foi emprestado e voltou, o Murilo, que é da base, para a gente ver mais esses atletas ou então que o Corinthians vá ao mercado. Porque tem a dupla titular e depois jogadores mais inconfiáveis, né? Porque a gente ainda não sabe o que podem render. Além do Balbuena, que não vive uma boa fase técnica, né? Inclusive entrou nos minutos finais na Vila e participou do lance bobo lá que acabou gerando a penalidade e que o Santos empata o jogo. Enfim, o Balbuena não está bem. Então, o setor defensivo, que não é apenas dos zagueiros, formado pelos zagueiros, né? Você tem toda uma composição ali, precisa ser melhor avaliado, segundo a opinião do próprio Fernando Lázaro. E falando sobre o Fábio Santos, para a gente fechar, daqui a pouco eu vou trazer, daqui a alguns dias eu vou trazer mais informações sobre o Fábio Santos. Acho que foi o Jorge Nicola que trouxe a informação de que o Corinthians ainda vai avaliar no segundo semestre se renova ou não por mais um ano com o Fábio Santos. 37 anos, ele renovou por mais esse ano. Existia uma possibilidade dele não renovar, inclusive, né? E o Fábio teria se aposentado, segundo informações de bastidores, caso ele não renovasse por mais esse ano com o Corinthians. E, ao que tudo indica, está vivendo ou estaria vivendo o seu último ano como jogador profissional e, ao final dessa temporada, depois desse mais de um ano renovando, ele encerraria a sua carreira como jogador profissional e, inclusive, a informação do Nicola é que ele ocuparia um cargo dentro da própria diretoria, dentro do clube, fazendo o que a gente ainda não sabe. Mas pelas informações que eu colhi, o Fábio não está pensando em aposentar, não. O Fábio virou um lateral que no ano passado era pouco utilizado, o Lucas Piton ganhava mais chances, o Fábio foi separado, né, selecionado para grandes jogos, ora como terceiro zagueiro, ora como um lateral em jogos mais duros e tudo mais. E nessa temporada ele está jogando todos os jogos. Ele foi definido como titular pelo Fernando Lázaro. E ele está jogando. Até quando ele vai aguentar, a gente não sabe. Agora, a grande questão é que o Corinthians, renovando ou não, precisa preparar um substituto. Porque o Fábio é incrível, porque ele joga com uma vitalidade impressionante, cobrador de pênaltis, um cara super importante para o elenco, mas ele não vai jogar a vida toda em alto nível em todos os jogos. Então, em algum momento, você vai precisar fazer a transição. Será que é o Matheus Bidu esse cara? Acho que o Corinthians precisa pensar nessa transição quando o Fábio Santos parar de jogar. Se vai ser ao final do ano, não sei, mas não é a ideia dele. Ele está sentindo que ele pode jogar mais. Então a tendência, nesse momento, a gente tem ainda toda a temporada pela frente, é que ele renove por mais um ano ainda jogando pelo Corinthians. Só que a gente sabe que aí ele já vai para 38 e ele pode não ter a mesma performance. E aí o Corinthians precisa preparar um substituto. Beleza? Informações do Timão aqui para você no canal. Comenta aqui, inscreva-se e eu volto na próxima. Tchau!